E se eu te contasse que durante a Segunda Guerra Mundial existiram marujos brasileiros que foram mortos em submarinos e que os mesmos estão até hoje em patrulha eterna no fundo do Atlântico Norte, você iria acreditar? Eu sou o Luiz Córdova e esse aqui é o canal Navios Histórias. Deixa eu te contar uma história. O ano era 1943, plena Segunda Guerra Mundial. O Brasil, um país continental com um litoral gigante totalmente voltado para o Oceano Atlântico. De um lado, os países do eixo, do outro, os Estados Unidos. O Brasil operava a classe de submarinos italiana Balilla. Também operávamos a classe igualmente italiana de submarinos Perla. Note que ambas as classes operadas pela nossa marinha na época eram italianas e a Itália fazia parte do eixo. Demandávamos de adquirir técnicas junto a outras marinhas para poder operar com maestria os nossos meios navais. Assim aconteceu com os oficiais enviados para observarem manobras de disparo real de torpedos nos Estados Unidos. E aí, vamos dar uma conferida nessa história pouco falada que inclusive era uma lenda na Marinha Americana até o ano 2010? No dia 12 de junho do ano de 1943, partia de Key West, no estado norte-americano da Flórida, o submarino da classe R-1, denominado de R-12 da Marinha Norte-Americana. Esta seria mais uma missão de rotina destinada ao adestramento de tripulações de submarinos em tempo de guerra, situação a qual os Estados Unidos se encontrava desde sua declaração de guerra contra países do eixo em 7 de dezembro de 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor. O submarino R-12 teve seu batimento de quilha no dia 28 de março de 1918, na Fall River Shipbuilding Company, em Quincy, no estado norte-americano de Massachusetts. Fora lançado ao mar em 15 de agosto de 1919 e comissionado como USS R-12 em 23 de setembro do mesmo ano. No dia 17 de julho de 1920, foi redesignado como USS R-12 SS-89. Devido ao término da Primeira Guerra Mundial, foi descomissionado em 7 de dezembro de 1932 e incorporado à frota de reserva do Atlântico. Foi reincorporado em 16 de outubro do ano de 1940, quando o mundo já percebia o florescer de um novo conflito mundial. No fatídico dia 12 de junho do ano de 1943, o submarino R-12 suspendeu para operações de treinamentos de rotina, a bordo 47 almas, sendo 45 marujos da Marinha dos Estados Unidos e 2 brasileiros. O primeiro-tenente Júlio Lima de Moura e o capitão-tenente Alberto Gonçalves Rosauro de Almeida, ambos naturais da cidade do Rio de Janeiro. Estes oficiais estavam atuando como observadores embarcados para acompanhar o exercício de disparo de um torpedo pelo submarino. Missão essa conferida pela Marinha do Brasil a bem de absorver conhecimentos e adquirir experiências para nossa Marinha em missões de guerra. Aqueles eram os tempos mais árduos da guerra no Atlântico. As marinhas do eixo ainda apresentavam força e vigor, eram ainda inimigos muito fortes e que demandavam cuidado. Toda missão, por mais simples que fosse, era considerada uma missão de guerra real. É importante observar que o Brasil só iria entrar na Segunda Guerra Mundial exatamente um ano depois, no mês de junho do ano de 1944. A bordo do R-12, tudo transcorria bem, sem alterações, até que às 12 horas e 23 minutos, o alarme geral da embarcação soou com um disparo de alagamento
relatando que o compartimento dianteiro das baterias estava alagado. Após 15 segundos, o submarino R-12 afundou, levando consigo, em patrulha eterna, 42 dos seus tripulantes, entre eles os 2 oficiais brasileiros embarcados como observadores. Sobreviveram 5 militares. Todos eles estavam guarnecendo postos no passadiço da embarcação, que naquela classe de navio era localizada na vela, quando o mesmo estava navegando na superfície, motivo pelo qual as suas sobrevivências foram asseguradas. Entre os sobreviventes estava Edward Ellis Shelby, o comandante do navio. Sobreviveu ainda mais um oficial e 3 praças que estavam de serviço na vela do navio. Todos eles foram resgatados 5 horas após o ocorrido por um navio de apoio que estava nas imediações. Em relatos mais tarde obtidos junto aos sobreviventes, descreviam que o navio estava se aproximando para realizar a prática de disparo do torpedo e já estava até configurado para a manobra de mergulho, exceto pela ventilação das baterias e da praça de máquinas, que ainda estava aberta e sendo manobrada para seu fechamento. O comandante, que estava ainda em convés aberto, passando o comando para o Centro de Informações de Combate, percebeu o alarme de colisão, tendo recebido o relatório de que o compartimento da bateria na parte avante do navio estava alagado. Embora o comandante tenha dado ordens imediatas para esvaziar o lastro principal da embarcação e fechar todas as escotilhas, não houve tempo e o navio afundou em cerca de 15 segundos, estes decorridos desde o momento em que o alarme foi acionado até a vela estar completamente submersa. O resultado do inquérito realizado pelo Tribunal Marítimo foi que a causa da perda do submarino R-12 era em sua totalidade desconhecida, mas que provavelmente se deu devido ao rápido alagamento da parte divante do navio através de um tubo de torpedo, o qual apresentava defeito em seu selo hídrico. O local de descanso eterno do R-12 e de sua tripulação era desconhecido até o ano de 2010, quando o especialista em robótica e explorador marítimo Tim Taylor, a bordo do navio de pesquisas Tiburon, juntamente com a sua equipe, encontraram os restos do navio. O caso do R-12 S-89 era considerado um dos maiores mistérios da Marinha Americana desde a Segunda Guerra Mundial. Os restos do submarino USS R-12 SS-89 são propriedades da Marinha dos Estados Unidos da América. É protegido contra perturbação, contra mergulho e registro, sendo somente a aproximação permitida por meio de licenças obtidas junto ao Comando Pessoal da História e Patrimônio Naval. Ainda conta com proteção pela Lei de Embarcações Militares Naufragadas.